Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos chamados Três Aspectos da Cruz de Cristo. E nós estamos vendo, o que Jesus fez por nós na cruz, que relação a cruz de Cristo tem a ver com a vida do cristão, como é que nós podemos aprender mais com relação a tudo isso. Então, fique ligado, fique antenado. Desde já, aqui no link de descrição, tem todas as informações de como você pode exercer generosidade e se conectar com a nossa vida, o nosso ministério. Também não esquece de dar um joinha, deixar seus comentários, dizer de onde você está nos assistindo. Também coloca qualquer pergunta, qualquer situação que talvez precisa de um esclarecimento maior. Escreva aí nos comentários, interaja conosco. Vai ser uma alegria receber o seu comentário e aquilo que Deus tem falado no seu coração. E aperta também, além de apertar no joinha, além de seguir o nosso canal, aperta no sininho para que você receba os nossos vídeos atualizados, aquilo que Deus vem fazendo através da nossa vida e do nosso ministério. Amém? Então, ontem nós falamos de Jesus como nosso substituto. O primeiro aspecto da cruz de Cristo é Jesus como nosso substituto. Ou seja, Jesus, na cruz do Calvário, substituiu eu e você, a fim de que a ira de Deus, que era para ser lançada sobre nós, foi transferida, de forma representativa, foi embutida, imputada sobre Jesus, os nossos pecados, as nossas maldições, e diante do Pai, para que a ira de Deus fosse satisfeita. Alguém, um ser humano, tinha que morrer no nosso lugar, e esse ser humano perfeito foi Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos ver o segundo aspecto da cruz de Cristo, Jesus como nosso representante. E nós estamos baseados em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas 5, 24 e 25. O texto sagrado diz: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito." Ou seja, tudo o que acontece com Jesus também precisa acontecer conosco. Precisamos nos identificar com o Mestre, nos identificar com Jesus, na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. Olha só, essas quatro coisas: crucificação, morte, ressurreição e glorificação. Lógico que isso é um processo para cada situação no nosso dia a dia e áreas diferentes também das nossas vidas. Ou seja, toda motivação, desejos, sentimentos que por obediência crucificamos até a morte e de uma forma ou outra nos identifica com a cruz de Cristo. E isso vai ressurgir de forma glorificada na nossa vida, ok? Então, experimentamos o melhor de Deus para as nossas vidas. O melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas coisas ainda maiores e extraordinárias virão de Deus sobre a tua vida. Então, assentaremos aqui, nos assentaremos, se estivermos em Cristo, nos assentaremos com Cristo em glória, no que a Bíblia chama de lugares celestiais, numa posição de autoridade e descanso, o famoso Shabat, o descanso da fé. Assim, então, viveremos essa vida gloriosa, vida de fé em fé, de glória em glória. Nesse segundo aspecto também, Jesus como nosso representante, lidamos com a questão da pecaminosidade, fazendo referência ao que podemos chamar de raiz do pecado. Como é que você tem lidado com relação ao pecado? Será que você tem extraído da sua vida as raízes de pecado? Ou seja, quando nós estamos tratando de raiz do pecado, é o motivo básico que inspira todos os atos que praticamos. A potencialidade dos nossos desejos e sentimentos com relação ao pecado. Esta é uma perspectiva mais profunda da cruz de Cristo, ou seja, não foram somente os nossos pecados, os atos que praticamos, que Jesus levou à cruz. Ele também nos levou junto com ele, o pecado junto com o pecador, ou seja, levou a nossa pecaminosidade ou a tendência crônica de agradar
ao nosso ego e satisfazer descontroladamente os nossos desejos. Esse aspecto da cruz nos ensina a morrermos para nós mesmos, não para o desejo, mas para aquilo que é impróprio ou compulsivo, ou seja, todo desejo que sim nos escraviza. Ok? Vou repetir. Jesus, como nosso representante, nos ensina a morrer não para o desejo, mas para aquilo que é impróprio ou compulsivo, né? Gera uma espécie de compulsão, desejo desenfreado, ou seja, tudo aquilo que nos escraviza. Sempre lembrando que o pecado pode escravizar o homem, ele tem essa tendência a nos escravizar. Tem um fator escravizante. O pecado nada mais é, amados, do que um apelo às nossas emoções, desejos e sentimentos de ultrapassarmos os limites estabelecidos por Deus. Olha que definição extraordinária sobre o pecado. Vou repetir: o pecado nada mais é do que um apelo às nossas emoções, desejos e sentimentos de ultrapassarmos os limites estabelecidos por Deus. Então, para sermos mais exatos, o conceito de pecado vem de uma questão interior, ou seja, brota lá dentro do nosso coração. E a grande pergunta é: quem governa quem? Será que o pecado governa você ou o Espírito Santo governa você? Será que nós governamos os nossos desejos, sentimentos e emoções ou somos desgovernados por eles? Essa é a pergunta que você tem que fazer, olhando para a sua própria vida, não para o outro, não para o fulaninho, o irmãozinho tal, não, olhando para a sua própria vida. É uma questão de domínio próprio. É interessante que domínio próprio, em inglês, significa self-control, controle de si mesmo. Alguém que tem autogoverno, autorresponsabilidade, autodisciplina. Domínio próprio é uma virtude que nós precisamos desenvolver e é uma virtude, é um fruto do Espírito e uma virtude que está em escassez hoje na vida de muitos cristãos. É uma questão de domínio próprio. A fonte de poder para exercer esse autogoverno espiritual que nos afasta do pecado reside no estilo de vida demonstrado por Jesus de Nazaré. Esse estilo que Jesus apregoava de negarmos a nós mesmos. Será que você é uma pessoa que nega a você mesmo? É assim que tocamos a graça de Jesus. Esse é o grande segredo que nos leva a desfrutar de uma alma saudável e uma vida espiritual pujante, vigorosa e cheia de conquistas, em que se cumpre aquilo que Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que você estará sim debaixo da graça de Deus, não tendo mais o pecado domínio sobre a sua vida, assim como diz Paulo em Romanos 6:14. Aí sim, experimentamos esse segundo aspecto da cruz. Jesus como nosso representante. Quando decidimos subjugar os nossos desejos, os nossos sentimentos ao governo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo governe a tua vida, a tua casa, a tua família, governe o teu coração, a tua vontade, as tuas decisões. Governo do Espírito Santo. Essa é a chave da vida ressurreta. Essa é a chave dos crentes que vivem debaixo do poder do Cristo que ressuscitou. Esse é o significado essencial da cruz, que garante qualidade de vida espiritual e comunhão que podemos desfrutar com Cristo e com o Pai através do Espírito Santo. Depois de perdoados, agora nos tornamos livres do poder do pecado. É quando resolvemos decididamente o conflito entre andar na carne e viver no Espírito. E Romanos 8, nós queremos terminar com Romanos 8, que diz: aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Então hoje nós aprendemos Gálatas 5, 24 a 25, foi o nosso texto básico. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,
24 e 25. Que você viva a vida que Jesus projetou para nós, a vida que Jesus pagou o preço para que eu e você tivéssemos, a vida no Espírito, a vida no poder do Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que tudo aquilo que você colocar às suas mãos seja próspero. Deus abençoe, derrame da sua glória, do seu favor, que você viva de fé em fé, de glória em glória, no poder do Cristo ressurreto. Amém? Dá um joinha, compartilhe esse link através das suas redes sociais, deixe os seus comentários, suas perguntas, da onde você está nos assistindo, o que você achou disso. E não esqueça de seguir o nosso canal e também não esqueça de apertar no sininho para que você receba as nossas atualizações. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações, nosso Instagram, o nosso site com artigos, vídeos, áudios, 8 cursos online com certificação para que você cresça, floresça, se desenvolva no Senhor e Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Desde já agradecemos a generosidade dos irmãos, aqueles que têm semeado na nossa vida, no nosso ministério. Eu tenho certeza, se você fizer isso, irmãos, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar chuva de bênção. Eu mesmo sou dizimista, sou ofertante, e como eu tenho sido abençoado através do poder da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se nós semeamos na coisa mais linda que existe, que é a obra do Senhor, eu tenho certeza que Deus romperá os céus e a terra para te abençoar em nome